que a crítica, a mídia gosta de avaliar o Flamengo com uma régua mais exigente. Muito desfalque, um monte de desfalque. Não é sinal de alerta. Como é que você vai analisar o Flamengo e falar que problemas a serem corrigidos com o time todo desfalcado depois de 12 horas de viagem? Essa não é a amostra que você tem que pegar para fazer uma análise mais profunda do Flamengo, eu acho. Falei. É verdade. Fala comigo, seus mitos sem ação. No vídeo de hoje tem o Thiago e o VSR mitando ao defender o Flamengo sobre as grandes mídias aí que, olha, falar pra você, medem o Flamengo numa régua muito maior do que outros clubes, como o Palmeiras, por exemplo. Principalmente a mídia paulista, claro que não podemos generalizar. Enfim, ação, tem muita coisa interessante, fica comigo até o final, ok? Os créditos para cada canal, eu vou deixar no início do canal de cada vídeo, vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Desde já um abraço para o nosso querido Thiago e também lá para o VSR, né? O nosso querido Vitor Sérgio Rodrigues, que é flamenguista raiz, nação. Enfim, outra coisa, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral, já vem falando pra vocês aqui, o canal é um muito difícil, enfim, não vou ficar falando mais nesse assunto não, mas bora pra cima, me ajude no engajamento aí e vamos voltar a crescer, tá bom, nação? Bora lá, vamos lá. Eu queria falar aqui do Flamengo, porque a torcida do Flamengo cobra muito que a crítica, a mídia gosta de avaliar o Flamengo com uma régua mais exigente. Eu acho que em alguns momentos isso acontece, mas daqui da minha parte eu procuro não fazer isso. Por quê? Porque acho que a gente tem que, no futebol, analisar também os contextos, né? Então, por exemplo, o Flamengo ontem ganhou e não fez um bom jogo. Acho que isso está muito claro, dito pelo próprio Felipe Luiz na entrevista coletiva. Mas, quando eu venho aqui, eu também venho e digo que o Palmeiras também ganhou e não fez um bom jogo. Muito pelo contrário. Acho que o Palmeiras esteve 2 vezes na frente, tomou um empate 2 vezes. Um time com pouquíssima pegada, um time pouquíssimo criativo na maior parte do jogo. Tudo bem que os 2 gols que o Palmeiras levou foram 2 finalizações de uma felicidade incrível de quem chutou, então é mais mérito de quem chutou, chutes de longe. Vou falar agora do Flamengo, depois eu vou falar do Palmeiras. Flamengo, de novo, comecei a ler, estava falando no começo, Canedo, comecei a ler as resenhas. Não, porque foi muito ruim, porque acende sinal de alerta, porque Deportivo Táchira, porque isso, porque aquilo. Pessoal, algumas coisas. Voltando lá para quem não estava no começo. 12 horas de viagem de avião. 12 horas. O Felipe Luiz falou até 13 na coletiva. Então, embaçado. 12 horas de viagem de avião para jogar na Venezuela. Se for para os Estados Unidos é mais rápido, olha aí. Não, e vai de executiva, eles não foram. Faz diferença. Gramado, muito ruim. Gramado ruim. Muito desfalque. Um monte de desfalque. Nessa situação, que você está desfalcado, num gramado ruim, depois de uma viagem longa. Não ruim assim, não. Pô, achei ruim, viu? O Flamengo já jogou em piores. Não, tá pior, mas achei, pro jeito de Flamengo jogar, ruim. Nessa situação, com esses elementos, você é o Felipe Luiz, você jogaria do mesmo jeito que você joga no Maracanã, mordendo, posse de bola, querendo pressão, recuperação em 5 segundos, você jogaria assim? Eu não faria isso. Eu iria abrir mão. Proposital também, Thiago. Mas eu iria abrir mão de jogar assim, mas não precisa jogar assim. Os jogadores sabem, não precisa jogar assim. E se você pegar, a gente vai pegar o começo do jogo, deixa eu botar a gente de novo. O Luiz Araújo perde 2 lances assim muito chances na cara. Que ele deveria ter blocado. As 2 caíram na direita dele, né? Mas ele, são 2 que ele estava muito, muito na cara de fazer o gol. E ele não fez. Aqui o goleiro foi bem pra caramba. Mas a gente poderia estar falando aqui de 3-0 Flamengo, certo? Criaram, chegaram. Com 100% de aproveitamento nas finalizações. Pois se tiver 100% de aproveitamento, que acontece no futebol. Que é como foi, por exemplo, o Manchester City e Fluminense. 4-0 não conta a história do jogo. Conta, Canedo? Pô, peraí. Eu amo aquela entrevista dele. Então, olha aí, ó o Luiz Araújo. Isso aqui dá pra perder? Isso aqui é do jogador. Não tem nada a ver com a performance do time ou do treinador. Criou, chegou, tava na cara do gol, não brocou. A gente fica falando, a gente olha 1-0 e fala, não sei o que, mas chegou, cara, deu certo. E o Felipe Luiz até falou, quando não joga bem, e não foi uma partida exuberante, tem que competir e ganhar. Competiu e ganhou.
o campeão de qualquer coisa é o time que ganha jogando mal, ou ganha jogando médio, ganha sofrendo, como foi o Palmeiras, como foi o Flamengo. E tá bom, não é sinal de alerta. Como é que você vai analisar o Flamengo e falar que problemas a serem corrigidos com o time todo desfalcado depois de 12 horas de viagem? Essa não é a amostra que você tem que pegar para fazer uma análise mais profunda do Flamengo, eu acho. Fala aí, Canedinho. O importante é pontuar que essa atuação foi uma exceção e não a regra. Quando você compara também com a situação do Palmeiras, que jogou no mesmo dia, jogou mal e ganhou, né, e aí acaba colocando tudo no mesmo bolo. No caso do Palmeiras, o Palmeiras vem jogando mal e vem dando sinais de alerta amarelo. O sinal está amarelo, o semáforo. No caso do Flamengo, esse jogo foi uma exceção. O Flamengo vinha de uma sequência boa, ano passado também. Então, não é que isso seja um problema. Tá aí o gol do Juninho. Eles tinham acabado de entrar, né? Alexandre e Juninho participaram do gol. Belo gol de peito. Depois uma comemoração. Enfim, não... Jogada bonita. O horário não permite. Ah, ele fez aquela? Ele fez. Eu vi, na hora eu não entendi. Eu falei, será que eu vi isso mesmo? Ele fez, então ele fez. Ai, mas assim... esse apelido não dá. Esse apelido que derruba Thiago Live. Vou ter patrocínio da CIF também pra limpar o nosso negócio. Ah, meu Deus do céu. É importante pontuar assim, os desfalques, Danilo, fora os que o Pedro tá para voltar, mas tá muito tempo não era fora. Não, Rosana. Não era não, Rosana. Acho que não, hein? Não era bem essa letra, não era bem isso aí, não. Que horror. Ai. O Pedro tá para voltar, essa é uma excelente notícia para o Fla, mas Danilo, Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata. Porra! Né? Jogadores todos aí muito super importantes. E do lado importante, do lado onde o Flamengo até atacou bastante com o Varela, porque esse lado é o lado que o Flamengo... Varela jogou bem ontem. Jogou até, bem, assim, pô, jogou bem. Mas Gerson e Arrascaeta, quando eles não jogarem, o Flamengo talvez venha a ter problemas. Eu sei que o Arrascaeta é um jogador que está com problemas físicos em sequência, o Gerson não, costuma jogar sempre. Mas o Flamengo tem que se preocupar, porque quando os dois não jogarem, qual vai ser a abordagem do time? Quais problemas ele vai ter se um time jogar fechado para conseguir criar o jogo? Porque ontem o Flamengo, beleza, criou 2, 3 chances de gol, mas criou bem menos do que está acostumado. Nação, e olha, esse é o ponto. Eu concordo com eles, isso é um fato, né? A cobrança em cima do Flamengo sempre é muito maior do que os outros clubes. Aí já entra até a questão da, bairrista muitas das vezes, enfim, não vou entrar nessa linha. Mas realmente, o Flamengo é muito mais cobrado que os outros clubes. E o Flamengo ontem estava com mais da metade do time reserva, sem contar a dificuldade de viagem e tudo mais. Então ontem foi uma vitória segura e até madura do Flamengo. Tirando aquele finalzinho dos acréscimos, onde o Flamengo deixou escapar um pouco, então tem uma bola na trave. Mas no geral, o Flamengo conseguiu se comportar muito bem. Quero muito saber a opinião de vocês. Tamo junto, nação, e é nóis.